Provérbios capítulo 20, versículo 21, versículo 12. Diz assim a edição revista e atualizada: o justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Já na versão atualizada, a versão na linguagem de hoje, Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair em desgraça. Já a outra versão, que é a versão contemporânea, diz assim: quem é fiel verá que Deus faz justiça por meio dos perversos. O mal que eles planejam será desfeito. Ou seja, o justo observa a casa do ímpio e faz cair os ímpios em desgraça. O justo aqui é Deus, não é o justo homem justo. Então, mas ao mesmo tempo que essa palavra justo está ligada a Deus, ela também está ligada ao homem que busca ser justo. Então, há uma dinâmica entre justiça e impiedade. Esse provérbio está associando isso, essa dinâmica. Observando o quê? O justo observa as ações dos ímpios, as ações de quem faz o mal. Então, se o justo observa a casa do ímpio, não é que ele está preocupado com a vida do ímpio, é diferente. É observar para tirar lições, entendeu? Não é observar para falar da casa dele, porque ele ali é assim, assado, não. É observar a casa do outro para tirar lições, né? Lições preciosas. Então, o justo, ele vai ter uma atenção cuidadosa com o quê? Com o comportamento do ímpio. Não é para falar do ímpio, mas para tirar lição para a sua própria vida. Tirar lição para a sua própria vida. É tirar lição para a sua própria vida. Então, o justo, o indivíduo que busca fazer o que Deus agrada a Deus, vamos dizer assim, ele não vive só de acordo com os seus princípios, ou seja, os princípios dele mesmo. Mas ele também está atento ao que o mal faz, a capacidade do mal de fazer maldade. Porque, meus irmãos, o mal, a maldade está associada ao mal, mas há capacidades de maldade. Alguém pode fazer uma maldade porque ele mente, ele cria uma história, um falso testemunho de alguém, ele está criando um problema para aquela pessoa. Mas vamos dizer que fica só num mero aborrecimento. Criou uma história e fica num mero aborrecimento. Outra coisa é o indivíduo que faz a maldade, como aconteceu, por exemplo, numa cidade chamada Sorriso, lá em Mato Grosso. Semana passada, o indivíduo entrou numa casa, ele estuprou a mãe, ele estuprou mais outra filha e matou os 4. Todos os 4 eram crentes. Matou a mãe e as 3 filhas. Tem vídeo na internet dessas meninas cantando. Uma menina de 10 anos, uma menina de 14, uma de 19, e a mulher já tinha mais de 40 anos. O indivíduo enviado por Satanás fez isso. Então, o mal, ele sempre vai desembocar na maldade, mas a capacidade de maldade, ela sempre depende do indivíduo que vai patrocinar essa maldade. Um indivíduo desse, que já teve problema no passado, e a gente infelizmente tem problema na justiça de não ser dura com o criminoso, porque as pessoas dizem assim: mas o indivíduo está sofrendo na cadeia. Mas me diga uma coisa: alguém mandou ele fazer o crime? Ele que escolheu cometer o crime, então ele paga o preço. Se ele não queria viver essa vida, ele não ia cometer crime, né? O indivíduo desse estragou a vida de várias pessoas. Você imagina o marido dessa mulher?
O marido está tão desorientado que mandaram um áudio dele, mandando o pessoal olhar para ver se o carro estava lá na casa, olhar debaixo da porta que a pessoa podia estar dentro de casa, escondido, e estava com medo de sair, porque ele não aceitava a situação de que a família tinha sido toda morta. Mataram todos os descendentes dele e a esposa dele. E chocou a cidade, eram os irmãos da Assembleia de Deus. E o indivíduo olha para a casa de quem faz o mal e quer tirar lições, e vai tirar lições, né? Então o justo ele não vai viver apenas baseado nos seus princípios. Ele também tem que olhar o mundo, olhar o que está à volta, e também tirar lições dos erros dos outros. Tirar lições dos erros dos outros. E diz o texto que, por conta do ímpio fazer maldade, ele vai cair em desgraça. Porque quando o indivíduo justo ele olha as ações dos ímpios, ele também está ali reprovando esse ato, junto com outras pessoas que também não concordam com o que aquela pessoa está fazendo. E aí imagina naquela comunidade, todo mundo começa a se levantar e se organizar para recriminar, para censurar aquilo que o indivíduo está fazendo errado. Então, essas pessoas vão começar a sofrer o quê? Consequência dos seus atos. E dessa reunião das pessoas surge o quê? As leis, os códigos. As leis e os códigos. Surge as regras para que as pessoas não façam maldade. Você vai ler o Código Penal, você vai ver que tudo é contra a maldade. Não matar, não roubar, não matar para roubar, não estuprar, não matar criança. Até a sepultura, o indivíduo não pode abrir. Respeito àquela pessoa que faleceu. Chama-se de vilipêndio, né? Ele não pode ficar escarnecendo, gravar um vídeo e falar mal daquela pessoa que morreu. E falar mal é uma força de expressão, né? Fazer coisas, né? Como a gente já viu. Por exemplo, o indivíduo está morto, está lá dentro do cemitério. Aí o indivíduo chega com a arma e atira no cadáver. 10 tiros, 20 tiros. Ele vai ser incriminado, ele vai ser estabelecido que crime para ele. Por exemplo, assassinato não vai ser. Porque o indivíduo já está morto. Então ele não matou, ninguém mata um morto. O morto já está morto. Né? Que a gente chama em direito de crime impossível. Não tem como matar um morto. Ele já está morto. Mas vai incorrer no crime de vilipêndio de cadáver. Então, esses códigos estabelecem-se baseados em quê? Em estabelecer justiça. Então, quando as pessoas começam a observar as ações dessas pessoas que fazem maldade, isso vai levar elas à desgraça, porque estar preso, perder a liberdade é uma desgraça. Né? E eu sou favorável a quem matou, ele passa o resto da vida dele na cadeia. Não tem essa de passar 8 anos e depois sair, não.
Ele pode se estabelecer. Ele devia se corrigir, era fora, não é dentro da cadeia. Ele agora paga o preço do resto da vida dele. As pessoas que tinham aquele ente querido que foi assassinado estão aí sofrendo e vão passar o resto da vida sofrendo. E o indivíduo vai passar 8 anos, dependendo da situação que ele passa, e aí usam o termo bom comportamento, e eu digo o seguinte: o bom comportamento tem que ser fora da cadeia, não é dentro da cadeia. Vocês sabem por que o bandido dentro da cadeia ele tem bom comportamento? Porque só tem bandido ali dentro. Se ele cometer algum ato que o outro não gosta, ele morre na hora. O indivíduo já está com a vida perdida dele mesmo. Então não tem mal o que perder. Aí ele se resolve fazer bom comportamento, muitas vezes. Mas ele não tem bom comportamento fora. O bom comportamento tem que ser na sociedade, não dentro da cadeia. Se ele quer mudar de vida, ele muda, mas ele vai passar o resto da vida dele lá preso. Porque quantos casos a gente não sabe, gente, de gente que saiu e voltou a matar. Uma vez eu conversei com um indivíduo que ele já tinha matado algumas pessoas. Isso dentro do presídio. Né? A gente foi fazer um evangelismo e tal, e esse indivíduo tinha se convertido há alguns anos, né? Mas estava preso, pagando a pena dele. E eu perguntei a ele: me diga uma coisa, como é essa coisa de matar a pessoa? A pessoa mata um, mata dois, mata três, não sente nada não. Ele disse: olha, o primeiro que eu matei eu senti. Depois dos terceiros eu já não senti mais nada. Ele já perdeu a sensibilidade. Então, e quando ele passou ele disse que depois dos 20 que ele matou, ele disse que já nem contava mais. E ele disse que não sentia mais nada. Veja que situação. Ele disse que não sentia mais nada. Então esse indivíduo que estava matando, se ele for solto, ele vai voltar. Ele pode voltar a matar. Né? Mesmo aquele que se converteu lá dentro, que ele continue lá. Ele continue. É preferível que ele seja sal e luz lá dentro do que aqui fora. Aqui fora ele pode ter uma recaída, né? A outra coisa que eu sempre digo é o seguinte: por que as pessoas não gostam de usar drogas, né? Os viciados. Aí muitas vezes eles vão roubar as pessoas, né? Assaltar as pessoas. Porque ele não vai, por exemplo, roubar direto na boca de fumo a droga. Ele rouba o traficante mesmo. Mas ele não vai. Por que ele não vai? Porque o traficante está armado. Ele sabe que se ele roubar, ele vai morrer. E aqui fora não. Está todo mundo desarmado. E aí as pessoas ficam à mercê dessas pessoas. E eles muitas vezes estão armados com a faca, com o espeto. E você não está armado para se defender a própria vida. É um direito inalienável, meus irmãos, o direito da gente defender a própria vida. O direito de defender a própria vida. Por conta de quê? Por conta desse tipo de pessoas, que o texto diz aqui. O justo não vive apenas só com os padrões elevados, padrões morais, padrões éticos, padrões de bom comportamento. Mas ele busca o quê? Observar o errado, o que está acontecendo de errado ao redor, para corrigir. São os bons que têm que governar, não os maus. Quem tem que governar são os bons. Para quê? Para que essas injustiças não aconteçam e corrijam essas injustiças. Além disso, promover o quê? A ética. A ética, meus irmãos, vem de uma palavra grega chamada ethos. O ethos é o comportamento. O ethos é o comportamento que nós desenvolvemos ao longo da vida. No aprendizado, né, convivendo com as pessoas. Né? Então, a ética é o padrão de comportamento mais elevado que uma sociedade pode desenvolver. E, além disso,
o próprio texto também tem esse jogo de palavras de que o justo aqui é Deus. E essa justiça divina, ela vai trazer consequências. Por isso que você vê as pessoas gritando por justiça quando acontece o crime. Mas ela grita justiça porque a expectativa dela é que a justiça não vai ser feita aqui. Tem que haver uma ação, uma intervenção divina para que a justiça realmente aconteça. Então as pessoas não estão clamando justiça, não é para o juiz fazer justiça. Muitas vezes é para que Deus haja naquela situação e intervenha para que a justiça possa ser feita e conduza os atos, né, daqueles homens que estão imbuídos de fazer justiça, eles fazerem justiça. Então esse provérbio vai mostrar para a gente que o justo, ele observa as ações dos ímpios, e essa observação contribui para que os ímpios enfrentem as consequências, né, de suas maldades, das suas más ações, dos crimes que eles cometem. Tá? Isso mostra que a sociedade, ou seja, que as pessoas de boa índole, né, as pessoas que são do bem, as pessoas que defendem o bem, elas estejam vigilantes. Estejam vigilantes. Para fazer com que o mal, eles paguem e sejam responsabilizados por suas maldades. Esse é o ensinamento desse versículo. Amém?